sempre há tempo de se transformar. Você só precisa se permitir. Que linda! Não tem idade, não tem hora, não tem... Se permitam se amar, que eu encontrei o caminho da felicidade. Muito bem, vamos começar mais um podcast Mulheres que se Amam. Estou muito feliz de estar aqui hoje, com o nosso livro. Nosso movimento se tornou um livro. Olha só que coisa maravilhosa. Esse livro que tem 30 histórias de mulheres que escolheram se amar, escolheram confiar em si e transformaram as suas vidas, né? O poder da autoestima, o poder da autoconfiança para você mudar qualquer área da sua vida. Porque, olha, tem histórias aqui de mulheres que mudaram a vida profissional, a vida pessoal, né, a vida financeira, a relação com ela, com a imagem, com o corpo dela. Vocês não têm ideia, é uma história mais linda e emocionante que a outra. São histórias de triunfo, de superação. Então, nossa, eu tô apaixonada por tudo que a gente está construindo. Eu sou a Bruna Legnaioli, sou especialista em autoestima e sou idealizadora desse movimento e desse livro Mulheres que se Amam, junto com essas especialistas maravilhosas, que eu sou apaixonada por elas, sou suspeita. A gente estava até ali fora comentando o quanto que a gente aprendeu a se amar, o quanto a gente aprendeu a torcer e vibrar uma pelas outras. E acho que isso é um privilégio no mundo de hoje, né? Onde existe muita competição, muita comparação, e eu sou muito feliz por fazer parte desse movimento com vocês, viu? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Hoje a gente tá com 3 mulheres maravilhosas que têm histórias incríveis de cura, histórias emocionantes, né? E vocês vão conhecer um pouquinho delas. Importante, se você não comprou o livro ainda, no livro tem todas essas histórias. A gente vai deixar o link aqui para você adquirir o seu, tá? Então, tô aqui com a Jane hoje, maravilhosa. Bem-vinda, Jane. Estou aqui com a Ana Lu e com a Renata. Eu vou pedir para elas se apresentarem, tá, Jane? Fala um pouquinho de você, quem é você, o que você faz. Primeiro, eu quero muito agradecer por esse convite, por estar aqui, por esse momento que estamos vivendo aqui com essa conquista maravilhosa que é o livro, com 30 mulheres maravilhosas. Eu sou advogada, sou empresária, sou escritora. Acordamos escritora. Acordamos escritoras. Adorei. Sou especialista em autoestima e confiança. Eu sou analista de casais e estou em transição de carreira. Advoguei por 20 anos e agora estou aí conectada com essas mulheres maravilhosas para essa nova carreira que vai ajudar mais mulheres. Essa especialização mudou a minha vida de outubro para cá. Eu sou uma nova mulher, eu renasci e eu encontrei o caminho da felicidade depois de participar dessa especialização. A Jane tem uma história muito emocionante, assim, a cura dela, quando ela realmente descobriu o poder desse amor, né, do amor próprio, é muito linda. Nossa, toda vez que eu ouço que ela me manda mensagem, eu choro. Ela vai chorar. De coração, e aqui só tá transbordando amor, assim. Eu quero levar isso pra todo mundo. Que bom, eu fico feliz, eu fico emocionada mesmo, porque o que você viveu, o tamanho da transformação que você viveu foi o mesmo que a minha. Então, quando eu te vejo, eu fico muito feliz também, porque eu sinto, sabe, a mesma coisa. Aqui é só um capítulo, mas a minha história tem muita... coisas parecidas com a história de vocês, que eu não conto aqui, mas em breve pode ser que nasça aí um livro aí. Eu tenho certeza, foi o primeiro passo de todas, eu tenho certeza. Inclusive, você veio combinando com a paleta do livro, gente. Mostra, porque tá lindo demais, tá um arraso. Foi coincidência. Gente, então, que legal. Obrigada por estar aqui. Uma alegria muito grande poder passar esse tempo aqui com você, tá? Bem-vinda. Ana Lu, maravilhosa. Conta um pouquinho quem é você, o que você faz, tá? O que eu faço. Hoje, o que eu faço? Hoje, meu último cargo, sou escritora, né? Uau! Agora, sou uma mulher que se ama. Claro que hoje o livro está aqui impresso, mas a gente tomou essa decisão muito tempo atrás, né?
de se amar, de se valorizar. Trabalho hoje como especialista realmente em autoestima e autoimagem. E tenho levado essa mensagem para as pessoas daquilo que passou pela minha vida, do furacão que passou pela minha vida, né? O meu capítulo se resume muito ao bloqueio, então eu tive que desbloquear, eu tive que sair do buraco realmente com as ferramentas que eu tinha, para que hoje eu pudesse levar essa mensagem. Então, o que eu levo é o que eu vivi. Sim. E isso é muito vivo e muito real. Então, como especialista, eu me sinto honrada de ser especialista. E essa mensagem, por onde a gente leva, as mulheres realmente se transformam, Bruna. A turma é uma quando começa e a outra quando termina, né? É forte, né? É muito forte. E eu fico realmente chocada quando termina a turma, porque não parece as mesmas mulheres que começaram. A minha última turma, eu olhava assim, eu tive um encontro de fechamento de turma, eu olhava e falava, gente, o que aconteceu com elas? Totalmente diferente, assim, sabe? Cara, e como que pode a gente não aprender isso na escola? Né? Pois Como que pode a gente viver, crescer com tanta dor, sendo que a gente poderia aprender mais cedo? Eu não acho que, né? Eu não sei, às vezes eu fico... Então, eu sei que Deus chamou a gente, e esse é o meu propósito, para levar essa mensagem aí e desbloquear, né, essas mulheres com esse amor que é tão doce, tão gostoso, tão lindo. Ai, que gostoso. De onde você é mesmo? Eu sou de Curitiba. Curitiba. Nossa, a gente veio mulher do Brasil inteiro. É verdade. Pra mesmo. cá. Tem Curitiba, Rio. Rondônia, Rio de Janeiro, Piauí, Belo Horizonte. Tem muitos lugares. São Paulo tem muitos São também, Paulo, as cidades ao redor, né? Cidades ao redor de São Paulo. Não, mas tem muitos, muitos lugares. Que legal, fico tão E feliz. tem as mulheres por aí todas pelo mundo, né? Pelo mundo. Tem vários países. As especialistas pelo mundo Mundo inteiro. Eu acho que a gente já chegou em 10 países. Eu tenho aí um objetivo, né, de levar também uma mensagem em inglês, né, mais pra frente aí pro mundo, né? Maravilhoso. Vai que a gente traduz nosso livro, gente! Já tem uma especialista que a gente vai lançar algo na Espanha. Em espanhol. A gente Então, tá aí quem em sabe? conversa. Aguardem. Eu Eu tô meio enferrujada no inglês, falar mas... muito das mulheres que se amam. Tá Verdade. só começando. Isso é muito grande, né? E vai atingir muita gente. A gente é o primeiro canal, né? Porque outras mulheres virão a partir de nós também. Com certeza. Que bom, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, tô feliz. a honra. Rê, maravilhosa, conta um pouquinho o que você faz, quem é você. Gente, eu não tenho nem palavras pra falar o que é estar aqui pra mim hoje. Jesus, só Deus pra nos dar força pra gente seguir em frente com os nossos projetos, né, gente? Porque tudo sempre é muito cheio de provações que vem no meio, né? Acho que a gente passou várias aí juntas, né? Sim. Mas, assim, o que me define hoje, acho que a primeira coisa que fez parte de todo esse processo de estar aqui hoje é de acreditar na minha identidade de filha amada. Acho que essa é a parte principal que me define hoje, de ser filha de Deus e saber do quanto eu sou amada, do quanto aos olhos dele eu sou perfeita e dentro daquilo tudo que ele sonha pra mim. Então esse é o principal. Mas eu sou psicóloga há 23 anos, gente, já. Que loucura, quanto tempo! Uma vida! Que legal! Nossa, mais do que minha vida quase. Metade da minha vida eu fui psicóloga. Então, eu sou psicóloga há 23 anos. Sou especialista em autoestima, com muito orgulho, muita honra. Porque a autoestima foi algo que sempre fez muito parte da minha história. Né? Aí depois eu quero que você conta como que você chegou em mim. Eu conto, porque eu amo. Porque eu adoro essa história e ela tem que ser contada e registrada aqui. Eu amo contar como eu cheguei na Bruna, porque é lindo. Mas a autoestima sempre fez parte da minha história, sempre foi uma luta muito minha, né? Então, pra mim, estar aqui e poder fazer parte desse movimento realmente é maravilhoso. É um privilégio e eu vejo que os sonhos de Deus, eles vêm no tempo de Deus, né? Na hora de Deus. A gente vai, a gente corre, a gente batalha, a gente faz milhões de cursos, gente, né? Eu acho que
o nosso processo aqui é muito parecido, somos todas as loucas dos cursos, né? E temos que fazer. Comum, né? Temos que fazer. É desde que a gente pratique o que a gente faz, Exatamente, né? Porque colocar o problema em não é fazer prática. curso, o problema é não botar em Exato. prática, ainda ficar travada na insegurança, no medo, Exato. né? Eu acho que essa parte de fazer o curso da especialização em autoestima foi exatamente o que destravou tudo isso. Né? De poder colocar em prática, em trazer, dar vida a tudo isso. Então, hoje, como especialista em autoestima, eu vejo o quanto isso é importante. E quando a gente aprende a profundidade do que é isso, a gente quer que todo mundo entenda. Não dá pra guardar, Não dá gente, pra impossível. guardar, não dá pra Não esconder, não dá pra ficar só pra nós. Fala assim, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, meu Instagram é, gente, entendam, por favor. Dá vontade de falar, gente, para todo mundo aqui ouve. Eu tento te falar que você pode escolher se amar todos pelo amor os de dias, Deus, sua né, vida vai gente? mudar. Exatamente. Por favor. É bem isso. E eu acredito muito, assim, que hoje esse livro, como eu falei ontem, né? É o pó que a gente levanta, que tá impregnado em todas nós, de amor, de carinho, de superação e muito de Deus também. E eu acho que essa analogia com o pó, ela é muito perfeita, porque o pó, você Foi fala assim, perfeito para nosso livro. você dá uma sobradinha, ele vai longe. Uhum. E é isso que eu vejo, assim, para nós hoje, que através dessas histórias é o nosso pó que se levanta e que vai Qual longe. é a passagem que você contou ontem, que quando Jesus andava... Quando ele caminhava, ele arrastava multidões junto Sim. com ele. E eles andavam em ruas de terra. não tinha naquela asfalto, época. né? Não tinha asfalto, não tinha nada. Então, à medida que eles iam andando, o pó ia levantando. Né? Quando a gente vai caminhando numa rua de terra, a gente levanta pó. E como eles estavam muito juntos, muito próximos, o pó que cada um levantava ia impregnando dentro do outro. Por quê? Porque eles também suavam, eles estavam no sol, eles estavam na chuva, eles estavam no calor. Então, eles iam ficando impregnados do pó um dos outros. Que lindo. E é também do pó que Cristo ali levantava e do pó que o movimento deles levantava. Então, para mim, isso faz muito sentido no nosso movimento. Até me arrepia. Total. Porque cada uma tá levantando seu pó através das suas histórias. Não, e aonde eu levar né? esse livro, a gente vai levar umas às outras, né? Vai levar Sim. todo mundo junto. Ai, gente, é muito lindo. É Sabe lindo uma coisa demais, que, é um que propósito Deus tem... enorme. Nossa, que eu tenho visto muita beleza aqui nesse livro, porque eu sempre fui uma pessoa muito... de buscar método, de buscar coisa didática. Porque, por muito tempo... Quando eu tava, assim, na minha dor emocional, de não ter autoestima, né? De não ter alto valor, eu ouvia muitas psicólogas, muitos cursos que eu busquei. Bruna, você tem que se amar. Bruna, seu problema é que você não se ama. E como ninguém me dizia como, eu sempre fui a buscadora dos comos, né? Vocês sabem que o como é a palavra mais pesquisada no Google. Como fazer qualquer coisa. Então, eu sempre fui muito atrás de coisas assim, tá, mas eu quero entender como é que faz para eu poder fazer. E esse método, ele nasceu muito, a minha primeira pergunta que eu fiz, quando eu tava nesse momento, no fundo do poço, que eu sabia que eu tinha que ter mais autoestima, mas eu não sabia como, eu me fiz a seguinte pergunta: como eu me sinto amada pelas pessoas? Como eu me sinto reconhecida? E eu comecei a refletir sobre isso e fazer isso por mim. Foi aí que começou o meu processo. Porque eu falei, cara, já que não tem nenhum... Os livros eram todos muito rasos. Não tinha nada que realmente me ajudasse. Não tinha curso, nada me ajudava. Eu falei, eu preciso, então, mudar o meu comportamento comigo. Se eu quero me amar, eu tenho que me tratar como eu me sinto amada. E eu comecei a mudar o meu comportamento. E disso, eu comecei a pensar muito racionalmente sobre esse método. Sobre a autoestima. Foi daí que nasceu o método, ele é muito didático, vocês que passaram por ele e que hoje aplicam ele sabem que ele é muito didático, né? Ele tem começo, meio e fim. Mas esse livro, ele é sobre histórias reais, sobre pessoas que experimentaram ele é sobre o resultado do método. Então isso me emociona, porque não é um livro que você vai encontrar uma teoria sobre autoestima. Mas você vai ver o poder da autoestima e as viradas de chave, que é o que eu quero falar com vocês aqui hoje. Quero que vocês contem as viradas, porque antes dessa virada de chave, a minha vida, pelo menos, foi um perrengue. Nos meus relacionamentos, eu era muito ciumenta, dependente. No meu trabalho, eu tinha... Cara,
Eu nunca me senti capaz de fazer nada. As minhas amizades, eu achava que as pessoas estavam comigo pra me agradar. Eu nunca me sentia nem digna de ter amigos verdadeiros. Eu achava que as pessoas só se aproximavam de mim porque elas eram obrigadas a me tolerar. Sabe? Eu achava que eu era chata da turma, que as pessoas me engoliam. Então, isso tudo vem de uma menina insegura, que não tem alto valor. E aqui eu sei que tem muitas histórias reais. E esse livro, ele me faz romper também a bolha do método, sabe? Da didática e de voltar a me conectar também com isso. Então, é muito especial ouvir as histórias de vocês que passaram por ele, que se transformaram. Eu fico muito feliz de saber. E eu queria ouvir um pouquinho vocês, né? Queria saber, assim, quem eram vocês antes de tomar essa decisão, de fazer essa escolha. E é uma escolha diária de se amar, né? Todo dia eu acordo, eu digo pra mim, e principalmente nos meus piores dias, que é quando eu mais preciso, eu digo pra mim, Bruna, eu escolho te amar hoje e eu escolho acreditar que você é capaz. Diante de grandes projetos que o medo tá muito forte, eu digo pra mim, Bruna, eu escolho confiar em você. Você é capaz, vai. E não é fácil, né? Nossa, não é nada fácil. Porque o natural é o medo. O que vem de dentro é o medo. A autoestima não vem. É uma coisa que a gente busca. Ela tá lá dentro, mas eu preciso ir lá buscar ela. O medo não, o medo é instintivo. Ele acontece. Entende? Então, cabe a nós fazer essa escolha diária o tempo todo. De como lidar com ele, não é nem só diária, né? é momentânea. De como lidar com esse medo. Porque ele vem, a gente não tem como controlar, né? Eu sempre falo, a gente não controla as nossas emoções. A gente precisa aprender a lidar com elas. Não, de uma forma saudável. E né? sabe o que me veio agora pela primeira vez? Que a autoestima é uma ferramenta pro medo também. Nunca tinha me feito esse link, né? Eu sei que a gente faz o tempo todo, mas eu nunca tinha entendido isso. A autoestima é uma ferramenta que ajuda, a autoconfiança, que ajuda a gente a lidar com os nossos medos. Sim. Né? Lu, fala, que eu tô sentindo que você tá... Quero falar. Quero falar. Tá passando um mundo aí dentro de você, eu quero te ouvir. Cada vez que vocês vão falando, né? Eu falo, cara, é isso mesmo. E o que eu vejo, assim, é que é muito comum as coisas, né? As histórias são muito parecidas das mulheres. São sempre as mulheres que são inseguras, sempre as mulheres que não sabem como lidar com aquelas situações que elas vivem, né? A gente recebe muitas mulheres, porque a gente trabalha com isso. E sempre as mulheres, né, que se maltratam, sabe? E vem muito pra mim esse tipo de mulher, porque eu me maltratava demais. E a gente sempre atrai aquilo que a gente trabalha com os espelhos, né? Identifica, né? Então, chega a mulher pra mim, assim, que eu olho e falo, gente, né? Tem que trabalhar forte a autoestima, porque tá se maltratando demais, se não consegue enxergar quem ela é, né? Eu sempre falo, né, que a gente, na nossa essência, nós somos amor, né? Nós somos esse amor aqui dentro. E é tão bonito quem a gente é tão puro, é tão grande, e tudo que aconteceu nos afastou tanto disso, né? Então, por que eu me maltrato, né? Por que eu não consigo olhar para dentro de mim e ver essa pessoa incrível que eu sou? Eu sou uma pessoa muito incrível, por que eu me trato mal? Se eu sou tão top, né? Sou tão legal. Eu posso me tratar de uma forma diferente. Então, é isso que eu vou passando para as mulheres, né? É isso que eu vou passando. E cada vez que a Bruna vai falando, eu fico olhando assim, Bruna, para você e falo, cara, eu já passei por isso, é isso mesmo, né? É isso mesmo que acontece, é isso mesmo que a gente tem visto em todos os lugares, quando a gente vai conversando com as pessoas. E a gente tem que abrir a nossa boca e falar realmente disso. E Quem era a Ana Lu antes Ana Lu disso? Então, ela era essa mulher que se maltratava, né? Se maltratava demais. Isso. Então, assim, eu Mas nunca... e quando você se maltratava, você tinha consciência do seu valor? Do Não. seu tamanho? Porque eu acho que... Sabe uma coisa que eu falei até na última especialização? Como que você trata uma taça e como que você trata uma garrafa de água de plástico? Nosso cuidado é diferente. Então, o nosso tratamento, quanto mais valor a gente vê numa coisa, melhor a gente cuida daquela coisa. Então, o nosso tratamento está muito relacionado ao nosso alto valor, nossa percepção do nosso valor. Sim. Né? Mas é total relacionado, né? Porque se você não sabe nada sobre você, não sabe nem que você é essa taça tipo de cristal, que tem que ter todo aquele cuidado, Bruna, você não sabe. E você é.
Só que a gente não aprendeu. A gente Exatamente. aprendeu que a gente precisa ser alguém cada vez melhor, que a gente que a gente não pode errar. Então, a gente que tem que buscar se conectar com a taça, né, de cristal. Porque a gente aprendeu que a gente é garrafa de plástico. E, na verdade, Bruna, ninguém quer que você descubra que você é esse cristal, né? Precioso e valioso, né? Então, demora um tempo para isso. E o dia que eu descobri isso, que está muito relacionado com a identidade, né? Quem eu sou, tudo começou a fazer um novo sentido, né? Tudo começou a caminhar de uma outra forma. Será que ninguém quer ou será que ninguém sabe ensinar a gente? Porque eu acho que talvez não é que ninguém quer que a gente descubra que a gente tem valor, mas ninguém sabe ensinar que a gente tem valor porque ninguém aprendeu. Sim. E aí, veja, nós que aprendemos, queremos levar, entende? Né? Então, acho que é muito uma questão de conhecimento. A gente não para em nenhum momento resgatar o nosso alto valor. A gente fica muito naquilo que a gente aprendeu, em busca de ser alguém cada vez melhor, e com isso vai anulando tudo aquilo que já é, que Deus já fez, que já está pronto, que já existe, que é só colocar a serviço, né? E eu vejo que essa parte tua da decisão, né? Eu escolho me amar independente do que acontece, é a partir daí que o processo inicia, né? É a partir desse momento que é como se desse um estalar, assim, em você. E a partir dali, tudo começa a se fazer diferente. Porque aí eu começo a decidir, não, agora eu escolho me amar. Como que eu vou fazer isso? Agora, o que eu vou fazer? E aí vem aquele velho ensinamento que eu tinha antes, né? Nossa, mas eu me maltratava. Não, agora eu tenho que fazer diferente. E quando você tá ali no meio do dia, se xingando, você lembra, a frase vem, se você começa a repetir. A frase vem. São hábitos, né? Então, são hábitos, novos hábitos, né? A gente precisa trocar esses hábitos velhos e deixando eles fracos e realmente avançar para o novo, para essa nova forma de viver. Porque é uma nova... Um lifestyle, Bruna. É um lifestyle de se amar. Eu falo que se amar é um estilo de vida e o estilo de vida é feito de hábitos. A gente defende isso, né? E vai continuar acontecendo 1 milhão de coisas na nossa vida, né? Parece que piora, assim, o externo, né? Porque ele vem com tudo, mas você olha e fala, não, eu já tomei essa decisão, eu não volto atrás. Porque às vezes... não vale a pena, né? Não, e tem os dias que a gente precisa, algo principalmente quando bate cansaço, a gente precisa se permitir falar, cara, beleza, eu me amo, mas hoje eu tô na bad. Hoje eu não e tá tudo bem, tá na bad. Hoje eu não tô dando conta. A gente se falou várias vezes, né, Rê, pelo WhatsApp. Falou, hoje tá osso. Cara, não tá fácil, tá tudo bem, mas eu vou me amar mesmo assim. Eu me amo, mas não tá fácil. Sim. Tem que desmistificar isso também, que a mulher que se ama, que é confiante, ela tem problema pra caramba. Sim. Né? E aí a gente acaba indo pra um outro extremo também, né? Porque aí a gente sai do extremo que a gente nunca se amava e não sabia como. Aí a gente vai para aquele outro extremo. Não, agora é só aqui, é 100%. E aí você acaba perdendo a tua essência, né? De notar você, de sentir você. Que hoje você tá na bad. Que hoje você precisa um pouquinho de carinho diferente dos outros, né? O equilíbrio é sempre você caminhar entre os dois, né? Você caminhar entre os dias em que você não tá dando conta, em que você acolhe sua dor, que você acolhe seu sofrimento... E aceita isso, né? E reconhece. E aqueles momentos que você fala assim, não, agora eu vou. Você bate o pé e fala, não, eu vou, seja o que for, eu vou levantar dessa cama, eu vou ser feliz. E vai, mesmo com dor. Então, acho que a gente precisa entender esse processo de viver esse equilíbrio, que vai ter dia que eu vou estar lá, vai ter dia que eu vou estar aqui. E é esse pêndulo que faz o movimento. Que eu entendo que a vida é um movimento, né? Então, movimentar-se é que é necessário. Nossa, é mesmo. Você tá falando, sabe o que eu tô lembrando? Você tá olhando com uma cara que não. O Bruno, meu marido, ele é assim, ó. Porque você tá falando desse movimento e eu tô aqui pensando a importância da gente usar o momento que a gente tá a nosso favor. Por exemplo, eu tô mal, não tô num bom dia. Cara, usa esse dia pra economizar energia, poupar a sua energia mesmo. Faz só o que é necessário, não vai se enfiar em coisa nova, ter grandes ideias. E tem momento que a gente tá muito bem, que a gente tá top, tá naquele uau, entregue, não sei o que lá. E o Bruno, às vezes, eu falo assim, amor, ele gosta sempre de... Eu falo pra ele como ele veio de uma
de uma questão onde ele sempre precisava estar trabalhando para se sentir importante, ele sempre precisava estar resolvendo o problema para se sentir importante. Então, o Bruno gosta de criar problema. E aí eu falo, amor, vamos curtir a vibe, cara, tá tudo bem, meu, olha que top isso. Mas você tá dizendo, o que tá me vindo, que é muito importante, é a gente saber aproveitar o momento que a gente tá pra gente ser a nossa melhor versão naquele momento. Você tá no momento ruim, bora lá, então faz o que é necessário. É exatamente Agora, você isso. tá num momento top, eu falo pra ele, não cria problema, Bruno. Tá tudo bem, vamos esperar pra viver o problema quando o problema vier. Curtir, né, aquele momento, né? Mas eu acho que eu tô programada, porque todo dia que eu acordo agora, acho que a primeira coisa que eu penso, eu acordei. Eu escolhi me amar e eu sou capaz. Então, o dia, tudo que era difícil na minha vida, que mudou tudo, né? Que eu via muitas coisas negativas, eu só vejo as coisas positivas. Todos os problemas têm solução. E o que eu não puder resolver, eu vou pedir ajuda, que eu nunca pedi ajuda, aprendi a pedir ajuda. E antes você não tinha essa... Como que era? Não, eu vivia no medo. Minha vida, eu era constante medo. Eu tinha medo das pessoas, medo de falar. Eu fui tímida a vida toda e minha vida foi construída, eu me escondia. E hoje não, eu quero aparecer, eu quero que as pessoas me conheçam. Tá no podcast, Eu quero mostrar para todo mundo, quero falar do método que eu passei, que mudou a minha vida em pouco tempo. As pessoas que são próximas a mim falam, Jane, você é outra pessoa, aconteceu? Tão rápido. Falei, gente, é um método maravilhoso, é testado mais de 15 mil mulheres. E funciona, e todo mundo fala assim, quero ficar perto de você, eu quero mudar minha vida, eu quero conhecer, porque realmente foi transformador. Eu fui entender a minha vida, por que eu tinha medo, por que eu escondia. Gente, eu vou fazer 52 anos, é uma vida escondendo. E ela fez a turma online, gente. Você vai vir na presencial, né? Mas, olha... Parecia que eu estava ali. Porque a gente faz de uma forma, a gente tem a versão online, para quem está assistindo aqui, a especialização, e a presencial. E a online, é a gravação de uma turma presencial. Porque a gente quer que você... Porque muitas são de fora do Brasil e não podem. Mas a sensação é que eu estava ali naquele momento, vivendo com aquelas mulheres... E eu captei toda a energia, todo aquele amor, porque eu acho que esse amor, o que você traz, é muito lindo. Eu falo que eu vou falar sempre para você, toda oportunidade que tiver, que assim, o quanto isso é maravilhoso. A gente faz cursos aí e, gente, é assim, é o primeiro que eu fiz que eu tive uma conexão muito grande. Eu não sei se é com a história, mas eu tenho certeza, é porque você está próxima, você, além do amor que você transborda, a luz para a gente, o que você está criando com essas mulheres, o que você está passando é tão importante, e a gente sente o amor, e quando a gente recebe esse amor e a gente entende que... no meu caso, que eu tinha um vazio grande, que eu não sabia de onde era esse vazio, que eu percebi que era falta do amor próprio. E quando eu encontrei, eu falei, gente, eu preciso passar isso para as pessoas, eu quero estar perto das pessoas, eu quero levar esse método para as pessoas, porque eu vivi muitos anos, olha, se eu tivesse aprendido isso antes, como não seria a minha vida? Então, assim, todo mundo que puder tem que aprender isso novo, para ter uma vida maravilhosa. E eu falo assim, gente, quanto tempo eu tenho ainda de vida? Né? Eu vou fazer 52 anos, eu quero ter uma vida maravilhosa. Se você tiver mais 40 anos, são 40 anos, uma nova vida, Nossa, né? mas por que eu não posso viver super bem? Eu vou ter altos e baixos, vou ter dores, frustrações, mas eu vou saber lidar com isso. Então eu quero ser só feliz. Vai ter dias que eu não vou estar feliz, mas... todos os momentos que eu puder, eu quero ser feliz. Com a minha família, com meus amigos, com os colegas. E a gente vai mudando o jeito de ver as pessoas, respeitar as dores das pessoas. Porque quando você passa pela dor, que você enfrenta a dor,
Você entende. E você entende também que as pessoas também têm dores. Cada um tá passando por uma batalha, né? Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre. E uma coisa que foi muito importante para mim, que eu tinha muita dificuldade, era perdoar. E quando você descobre que é aqui, e não ter mais aquele sentimento que você tinha com as pessoas que fizeram alguma coisa com você, é tão libertador, é uma paz. Eu falo que esse amor que transborda aqui é isso, de não sentir que as pessoas fizeram por algum motivo. E não intencional, e perdoar, nossa, faz muito bem. Encontrar o perdão é muito bom. É libertador, né? É libertador. Nossa, que lindo. Eu fico muito feliz de ouvir isso mesmo, porque é isso. É uma vida nova, e você fala do vazio. A gente estava falando aqui no outro podcast, que existem... Sabe o que eu acho engraçado? Igual a Ana Lu falou. Ela não tinha alto valor, então ela se tratava mal. Aí a Jane tá falando do vazio, né? Rê, fala você, Rê, como que era? Porque eu gosto, né, de trazer o quanto que o amor próprio, ele resolve tantas coisas. Ele resolve a forma que eu me trato, a forma que eu me coloco, a forma que eu me movimento na vida, a forma que eu me preencho. Né? Eu sou defensora disso, gente. A minha bandeira, a bandeira que eu escolhi levantar é essa, porque tudo que eu preciso resolver na minha vida, eu resolvo com autoestima e com autoconfiança. Tudo. Com alguma ferramenta de autoestima e de autoconfiança que tem dentro inteligência emocional, neurociência, coach, tem tudo dentro. Mas qualquer problema que eu percebo que eu tô travada, que eu tô sofrendo, que eu tô na dor, eu falo, cara, tô assim porque eu fui rejeitada, e se eu fui rejeitada porque não responderam uma mensagem, eu vou me abraçar e vou me acolher, porque apesar de eu ter sido rejeitada, eu escolho me amar. Eu tô assim porque eu tô com medo de dar esse passo e não dar certo. Eu tô assim porque aconteceu tal coisa e eu consigo resolver com alguma ferramenta. Então, eu defendo isso, vou defender. Pode me trazer qualquer problema, que eu vou te provar como com alguma ferramenta, trabalhando essa autoestima e essa autoconfiança, eu vou te ajudar a melhorar isso. A ter ferramenta para sair melhor disso, né? Então, eu queria saber o que você, né? A gente falou aqui de tratamento, de vazio, e a Renata? Nossa, então, Bru, é tão forte isso que, na realidade, quando eu olho, assim, lá, toda a minha vida, né? Não especificamente pós-especialização, mas lá para trás, eu acho que a gente vai trabalhando isso muito ao longo do tempo, né? O que sempre mais pegou para mim era eu não me sentir ouvida e nem vista. Então, isso para mim era muito forte, porque eu entendia que aquilo que eu falava ou que eu poderia falar não tinha valor, não tinha importância. E eu me calei, eu silenciei ao longo da minha vida. Então, assim, eu não pedi ajuda. Quando eu estava passando por dificuldades, eu passava sempre por tudo muito sozinha. Por quê? Porque eu não queria incomodar as pessoas com a minha dor, porque eu achava que não ia importar para elas, que eu não precisava disso, entende? Então, acho que essa parte do não ser ouvida, de não ser vista, pegou muito nesse ponto. Tanto que eu passei por vários episódios depressivos, e é muito interessante, porque o ano passado, há uns 2 anos atrás, que eu fiz alguns vídeos falando sobre isso, e a minha mãe e a minha irmã ficaram chocadas. De falar assim, aonde a gente estava enquanto você estava passando por isso, que a gente não viu. Então, tamanho era a minha forma de se fechar em mim mesma. O isolamento, O isolamento. Né? E hoje eu luto muito com isso. Porque nesses últimos dias, quando eu passei por essa questão do câncer e tal, a minha vontade era de me calar. Era de ficar quietinha, fechada no meu canto. Eu não queria sair. Eu batalhei, gente, para conseguir pôr lá no grupo, para pedir oração. Vocês não têm ideia do como foi difícil. Então, é uma luta que é uma escolha todos os dias. Eu escolho me amar hoje a ponto de realmente entender que a minha voz importa, a minha dor importa, e eu preciso de ajuda para lutar com isso. Cara, e você tava falando, antes de você falar da questão do câncer, eu tava aqui pensando, né, eu já tava sentindo sobre isso, né, o quanto que você tá sendo tão corajosa e tá rompendo tanto, tá curando tanto essa história,
Porque num momento como esse, onde você tá aqui gravando o podcast, onde a gente teve o lançamento do nosso livro, você tá aqui, né? Você não se escondeu, então isso é muito lindo, né? Sim. Você sabe que você não precisa estar sozinha, que você não está sozinha, né? Porque muitas vezes a gente se coloca, a gente às vezes cai no isolamento, fica depressivo, porque a gente se coloca nesse lugar e não é porque é culpa nossa, mas é porque é uma defesa, né? Exatamente. E a partir do momento que eu tenho consciência disso, eu posso passar por isso de uma forma diferente. E eu falo que a forma como a gente cura as nossas feridas não é deixando de viver. Porque provavelmente a gente vai viver aquelas situações pro resto da vida. Mas é quando eu escolho, a cada vez que eu passo por ela, ter uma atitude melhor do que a anterior. Exatamente. Menos destrutiva do que a anterior. Porque a ferida dói, ela vai de alguma forma destruir e deixar uma marca. E sabe uma coisa que eu aprendi ao longo dessa caminhada toda? Porque eu sou palestrante faz muito tempo. E você vai aprendendo como você se conecta com as pessoas, como você se aproxima, né? E a gente que trabalha com dores, com feridas, a gente tem que ser muito empática com isso, né? Tem que ter uma sensibilidade, não dá para falar sobre essas coisas de qualquer forma. E eu percebi que a única forma realmente de eu me conectar com essas mulheres é que eu fosse transparente nas minhas dores e nas minhas feridas. A nossa vulnerabilidade. Exatamente, que eu tinha que ser vulnerável em relação a isso também. E foi um aprendizado, assim, tremendo, que eu precisei trabalhar muito isso em mim, porque para mim era difícil. Ainda né? Não tanto quanto antes, mas quando eu entendi que para eu trabalhar com essas mulheres e essas pessoas que precisavam realmente trabalhar essas dores, essas feridas, eu teria que olhar e falar sobre as minhas. E eu vi o movimento que gera quando eu mostro, gente, eu também sou vulnerável. Eu tenho uma dor. A gente que trabalha com isso, se a gente não for vulnerável, a gente entra num papel de autoridade. Exatamente. E aí a gente não consegue conectar de coração para coração. Não conecta. De coração para coração. Tu tem que abrir o coração para conectar, senão não vai. E falar da dor é muito importante. Você viver a dor, falar dela, ilumina os caminhos. Quantas pessoas não vão... Quando lê esse livro... Nossa, eu tô tão ansiosa pra ler. Gente, acho que eu vou começar hoje. Ontem, quando cada uma falava, cada história, cada dor, algumas dores que eu me identificava ali, quanta emoção, quanta coisa. Assim, apesar de lembrar sempre das dores, mas ela tá curada, vai estar aqui. Ela tá aí, a ferida às vezes virou uma cicatriz, mas falar, tá aí. levar isso pras pessoas... ajudar mais pessoas a curarem essas dores, isso é muito lindo. E sabe que tem algumas pessoas, até da minha família, que falam, mas você expõe muito sua vida. Precisa falar disso? Cara, precisa. Sabe, só quem viveu a dor que sabe que precisa. Primeiro, porque me cura. Isso. E segundo, porque, cara, tem muitas pessoas. Quando eu sofria disso, eu sofria em silêncio. Eu também sofri em silêncio a vida Você toda. Também? Sim, você também. Inteira. Então, a gente sofria em silêncio. E eu sei que existem... Todas as pessoas que estão sofrendo disso, estão sofrendo em silêncio. Então, precisa. Precisa levar isso, né? Sim. Algumas pessoas me perguntaram, nossa, mas você precisa falar no Instagram o que você fez? E eu pensei muito sobre isso para poder falar. Eu falei, gente, eu preciso fazer isso gerar algo bom. Eu preciso fazer algo bom. Eu trabalho com o Instagram, trabalho com a minha imagem. Se eu me silenciar, se eu me isolar, o que vai ser, né? Uau. Então, foi difícil eu encarar o primeiro vídeo ali com curativo desse tamanho. Agora, meu nariz ainda tá melhorzinho, mas tava inchado. Falei, vamos embora, eu falo sobre isso, eu falo sobre se amar, apesar das imperfeições. A hora é agora. Né? Agora é a hora de fazer isso se tornar algo bom na minha vida, na vida de outras pessoas. Então, eu também fui questionada de, precisa expor? Precisa se expor dessa forma? Será que realmente é tudo isso? E, Bru, sabe complicado. O que eu acho também? A gente vai se expor por uma causa.
e a gente vai entregar uma solução, né? Porque eu posso entregar para essa mulher que vai ser tocada por essa minha vulnerabilidade, porque ela vai trazer cura, né? Então, aí eu entrego para ela isso e tudo se transforma. E quando a Rê estava falando, né, desse processo da Rê, de saúde e tal, ontem eu estava vendo a história da Jane, fiquei chocada lá na nossa make, a gente foi fazer make ontem, né? Falei só um pedacinho. E a Jane falou assim, começou a contar a história dela para mim, eu fui arregalando o olho, Bruna. E ela falou, isso começou em outubro. Eu quase desmaiei, né, gente? Porque imagina, é pouco tempo, né, para uma transformação toda. E quando eu olho para essas mulheres, gente, eu vejo que todas enfrentaram a dor. Todas enfrentaram um negócio gigantesco, um negócio que não é fácil de enfrentar. Todas foram muito corajosas, né? E não é assim, uma coisa simples. É realmente um processo pesado que a gente enfrentou para a gente poder estar entregando isso. E isso é muito bonito, porque isso demonstra nossa coragem, né? De fazer, de realizar. Todas, se você for conversar com as 30 especialistas, ontem à noite a gente ouviu um pouquinho de cada uma, todas foram corajosas, todas falaram, não, eu passei por isso, eu transformei isso. E isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Vai ser fácil? Não vai. Mas vale a pena enfrentar essa dor. Vale a pena olhar para ela. Porque você vai transformar essa dor em algo muito bom. E vai poder passar o como para os outros, né, Bruna? Todas passam, né? O que eu acho, assim, o que eu vejo é que tem uma frase que eu ouvi uma vez que me tirou de um processo bem profundo de isolamento, sabe? Que não era nenhuma depressão. Era um excesso de autoestima que me levou para um lugar de ser autossuficiente, subiu minha régua. Outro extremo, né? E me isolei por feridas de pessoas que eu amava e que me machucaram, né? Não foi porque, né, mas por feridas. Estava ferida, tal, encontrei muito amor dentro de mim, vou para esse lugar e vou ficar lá. E uma frase que eu escutei uma vez e que eu uso muito em muitos momentos da minha vida, que é: o que mais além disso pode existir? O que mais além do que você está enxergando existe? Então, eu vejo quando as mulheres chegam para o método, para o AMICE, para a especialização, que elas chegam com a visão daquilo que ela aprendeu a vida inteira. E quando ela passa pelos 6 pilares da autoestima, ela descobre que existe um outro caminho. Ela exige que existe o que mais além disso, existe outra coisa além disso. E aí se torna uma escolha diária, por isso eu escolho me amar, né? Então, a gente não deve se contentar. Se não tá bom, se existe dor, se tá pouco, se eu tô inquieta, a gente não pode se contentar com a inquietação, com a dor. A gente sempre precisa pensar, o que além disso eu não tô enxergando? Isso é uma âncora para mim. Quando eu tô nesse lugar, o que existe além disso que eu não tô enxergando? E aí eu começo a abro um campo, e eu amplio a minha consciência, amplio a minha visão, e aí eu começo a mudar aquela situação, porque sempre vai ter alguma situação pra gente resolver. Sempre vai ter incêndio pra apagar, né? E aí, e eu acho que é isso, assim. Então, a gente entender que a vida é feita de caminhos, de escolhas, né? A gente, como especialista, a gente tem um caminho novo para apresentar, porque a gente escolheu caminhar por esse caminho. E é muito lindo, né? Super lindo. Eu estava refletindo, né? Quando eu comecei a refletir sobre o meu vazio, e eu falava assim, gente, o que está acontecendo, né? E a gente quer ser, a gente quer ter, a gente quer pertencer, a gente quer mais e mais e mais. O dia que eu parei para escrever numa folha de papel as minhas conquistas, o que eu já conquistei na vida, eu falei assim, o que mais eu preciso? Eu tenho uma família maravilhosa, tenho uns filhos maravilhosos, eu tenho 2 netas lindas. Para que eu quero ter mais alguma coisa? Só preciso ter mais amor, mais carinho, mais momentos com a minha família. Às vezes a gente vai para algum lugar e a gente quer tirar foto, você não curte, você não olha o que tem ali por perto, você não se conecta. Para ter a foto, né? Não é para sentir a presença de estar ali. A gente não vive aquele momento, não vive com as pessoas, não se doa. A gente não tem tempo pra gente, pra família, pra passar aquele momento. Eu agora valorizo todos esses momentos.
Se eu for passar um domingo com alguém, aquele domingo tem que ser perfeito. Tem que ser assim, assim, para ficar na memória. Que legal, E olha eu quero isso. construir com as minhas netas isso. Eu fiz um piquenique com elas uma vez. A minha netinha não tinha 3 anos. Ela fala assim, vovó, quando nós vamos fazer outro piquenique? Porque foi um momento tão gostoso. E eu falo, eu quero construir esses momentos assim, porque isso é o que marca a vida da gente, que faz diferença para ela crescer. Mas a gente, enquanto família, amigos, a gente fica querendo ter, a gente quer ser, quer pertencer, mas não dá valor ao que a gente tem. A Jane fala, eu vejo a pirâmide de Maslow. Porque uma das primeiras coisas que a Parece gente... que eu só estudei isso, né? Não, mas é porque, cara, é muito natural, real. né? Eu vi você subindo a camada. É Nossa, a muito legal. evolução aqui Sim. dentro é Não, assim. E o que o ser humano muda a vida dele, porque até pra quem tá assistindo a gente, na pirâmide de Maslow, Maslow diz que a gente tem as necessidades humanas, né? E ele diz que a gente tem que atender as primeiras camadas para ir subindo. Primeira necessidade básica, necessidade fisiológica, né? Necessidade de comer, de dormir, de você se manter vivo. Uhum. Segunda, aí você tem essa necessidade atendida, você vai buscar a segunda camada, que é a necessidade de segurança. Então, de você ter uma casa, de você se sentir seguro, de você ir e vir, né? De você se sentir seguro no mundo. A terceira camada é a necessidade social que a gente tem, que é a necessidade de pertencer a grupos, de ter amigos. Uhum. Tudo isso a gente aprende na escola, essas 3 primeiras. Só que Uhum. quando vai para a 4ª camada, que é a camada da estima, e dentro da estima tá a autoestima. O que é essa camada? É a necessidade, o que é estima? É a nossa necessidade de sermos reconhecidos, apreciados, valorizados e dentro disso está a autoestima. É a nossa necessidade de se reconhecer, de se valorizar, de se amar, de se aceitar. Então, eu vejo quando você fala que você viveu a vida inteira nas 3 camadas, e aí a 5ª camada é a realização pessoal. Eu só consigo chegar na 5ª se eu passo pela 4ª. E muita gente que sente esse vazio está nas 3 camadas, porque estudou a vida inteira, fez faculdade, tem um emprego bom, conseguiu dinheiro, tem a melhor casa, tem família, pertence a grupos, mas sente um vazio. Porque quando ela chega nesse momento no almoço de família, ela tá preocupada em fazer uma mesa posta, em tirar uma foto pro Instagram. Ela não tá preocupada em olhar no olho da pessoa que tá na frente dela e trocar uma emoção com ela. Por quê? Porque ela tá vazia dentro dela. Uhum. Ela não tem amor dentro dela, ela não tem alto valor. Então, quando alguém elogia a comida, ela não se sente realmente elogiada, ela acha que estão falando para agradar ela. Uhum. Quando alguém traz uma flor para ela no almoço de família, ela não se sente amada, ela acha que a pessoa tá seguindo uma obrigação. Mas quando a gente sobe a camada, a gente começa a ver amor em tudo. E aí a gente tá pronta para a próxima camada, onde você diz, cara, eu já conquistei tudo aqui na minha vida. Hoje eu sei me amar, eu me sinto amada, eu tenho esses momentos e agora eu me sinto realizada. É muito lindo. E, Bruna, nossa, gente, e tudo começa numa pergunta, né? A Jane, não, mas o que... né, Jane? Não, mas o que tá acontecendo, né, comigo? Não pode ser, a Bruna também. E tudo começa numa pergunta, né? Mas por que eu não tô vivendo isso? Por que eu não tô nessa camada da estima já? Porque ali 98% das pessoas travam nas 3 camadas. Só 2% sobe. E por que 2% sobe? Por que eu não posso subir? Eu quero subir também. Eu também quero. Exatamente, eu também quero viver isso. Então, tudo começa por uma pergunta, né? Então, quem tá ouvindo a gente aí, vai ver esse podcast, qual que é a pergunta que você tá fazendo para você? Né? E aí, aquilo que alguém falou ontem, né? Ah, mas por que eu? E por que não você? Sim. Por que não você subir de camada? Mas quem sou eu pra isso? Quem é você pra não viver isso? Por que eu e não você? Essa é uma coisa que a gente tem que refletir. Por que fulano pode ter a vida daquele jeito e eu não? Eu posso, é uma decisão. E é para todos, né? Porque o amor é abundante, a prosperidade é abundante, é tudo abundante, gente. Não tem escassez nenhuma, é para todo mundo. Né? O mundo é muito grande, a gente não consegue mensurar a abundância dele. Então, isso é para todos, né? E por que não você? E por que não todo mundo? Né? E por que não todo mundo? Eu quero que todo mundo que passe por nós
tem esse Chega acesso. nessa Pronto. camada, né? Todo mundo que passou pela nossa vida, que é o nosso próximo. A gente vai O levantar próximo pó. passou, pá, Né? é pó pra Vamos todo levantar lado. o pó do amor Levantar próprio. É pó. isso, gente, é isso. Um exercício dos 21 segredos, você fala assim, coloca em algum lugar, pede para alguém colocar uma qualidade sua. E eu coloquei aquilo um dia, gente, eu nem imaginava que as pessoas pensavam gente, tanta coisa linda que eu recebi. Eu passei o dia assim, radiante. Eu falei, gente, olha quanta mensagem linda, quanta coisa eu represento na vida dessas pessoas, que coisa linda. E aquilo me fez tão bem, mas tão bem. Eu até ia deixar o depoimento, foi tão corrido que não deu. Mas foi tão bom aquele exercício. Vamos deixar pro pessoal que tá assistindo a gente? Vamos. Você manda uma mensagem assim pras pessoas, para 3, 5 pessoas da sua lista próximas de você. Você vai mandar assim, ó. Ah, eu tava assistindo um podcast, Mulheres que se Amam. Já manda o link pra pessoa assistir também. E pediram pra fazer um exercício de perguntar para as pessoas próximas a mim quais são as minhas 3 maiores qualidades. Manda isso para 5, 10 pessoas, para pessoas próximas. Foi maravilhoso. Você vai ficar chocado. Uau. Eu fiquei chocada. É foi muito maravilhoso. gostoso. É muito gostoso. É muito gostoso. Então, assim, tudo é uma questão da gente parar e olhar, né? E é o que você falou, essa busca. Eu vejo a Renata aqui, por exemplo. Você vê nela a cura dela, né? Você vê que ela tá nessa metamorfose, nesse processo. Mas você vê que uma mulher que fez uma escolha e tá aqui vivendo a consequência dessa escolha. Exatamente, é vivendo a consequência dessa escolha. E até o capítulo do meu livro fala exatamente sobre isso, né? Sobre exatamente o dia em que tudo foi resolvido. Eu não vou contar, gente. Vocês leiam o livro. Vocês leiam o livro. Leiam o livro. Mas eu vivi um processo ano passado, que foi um processo muito dolorido. Foi muito difícil, que foi o processo da minha separação. Né? Eu fui casada por 21 anos. E o ano passado eu me separei. E aí vou aproveitar, vou contar como que a Bruna chegou na minha vida. Conta, Rê! E aí foi em maio do ano passado, muito próximo da data da especialização, e eu tava sentada no escritório da minha casa. Que linda. Linda. Maravilhosa. E aí eu tava sentada no escritório da minha casa e não tinha me separado ainda, né? Tava nesse processo de resolução e tal. E aí eu falei, Deus, eu preciso de uma resposta. Eu preciso achar alguma coisa que me traga movimento, que me tire disso. Eu preciso de uma resposta. Uau. Sentada na minha cadeira do escritório. Vermelha. Vermelha. Minha cadeira vermelha. Vão lá no meu Instagram ver. Uau. Vão lá no meu Instagram ver a minha cadeira vermelha. Peguei meu celular, abri no Instagram. Gente, parece assim, é só por Deus mesmo. O primeiro story que apareceu na minha frente foi a Bruna falando sobre a especialização em autoestima. Eu nunca tinha visto a Bruna na minha vida. Eu nunca vi ninguém que seguia... Eu falei até olhar quem que seguia... Ninguém das pessoas que eu conheço seguia a Bruna. Ela estava ali naquele momento. A Bruna foi resposta de Deus para minha vida. Falei, Deus, não. Autoestima sempre foi a história sobre mim. Sempre foi a minha luta. Eu peço para Deus uma resposta nesse momento super difícil, super sofrido que eu tô vivendo. E uma especialização em autoestima foi por Deus. Foi por Deus. Foi e tava lá ela depois, Deus. na próxima turma, né? Da mesma hora, gente, eu mandei mensagem pro Bruno, acho que foi, eu mandei pra ser lá pra fazer um negócio que você faz a aplicação, o formulário. Isso, mandei o formulário, né, pra ser aprovada pra entrar e tal. Na hora eu já falei com o Bruno, na hora eu já fiz todos os esquemas pra conseguir pagar, pra dar certo. Eu falei, e é isso, eu não tive dúvida alguma. Então, assim, a especialização, a Bruna e o Bruno são respostas de Deus na minha vida. Eu não tenho dúvida alguma sobre isso. Apareceu no momento mais difícil que eu tava vivendo. E esse ciclo se encerrou, Bruna, aqui, ó. Uau. Nesse livro.
quando eu escrevi o meu capítulo. Uau, que livro, minha Não gente! foi fácil de escrever, mas imagino. ele se encerrou aí. Vocês vão ler e vão entender o que eu tô falando. Gente, Nossa, que lindo. chocada. A gente sempre fala que o Deus é o dono do algoritmo, né? Exato. Várias alunas, várias especialistas, cai o anúncio, assim, do vídeo, onde eu tô falando, olha, né? Porque muita gente nem sabe. A nossa especialização em autoestima é a única do Brasil, não existe outra. Por isso que vem muitas psicólogas fazerem. Não existe nenhum curso que te especialize. A nossa apostila tem 200 páginas só sobre autoestima e sobre autoconfiança. Porque é um assunto muito profundo que, infelizmente, até nas faculdades, o que eu ouço de muitas psicólogas, é tratado de uma forma muito superficial. Apesar de ser muito profundo, né? Eu ouço muito isso, Sim, não sou sim. psicóloga, então Sim. não posso dizer se mas é o que eu ouço. E aí, então, muitas mulheres falam, Bruna, eu tava orando, tava pedindo a Deus, faltava isso, faltava aquilo. O que é legal da especialização que eu vejo são 3 coisas. Primeiro, que muitas mulheres estão travadas porque falta um método, com começo, meio e fim. Segundo, outras mulheres estão travadas porque não têm autoconfiança. Então, elas se trabalham muito, lá elas resgatam isso. E muitas outras, elas não sabem o que fazer com tanto curso. E lá, além de ensinar o método, a gente faz o método, entrega o método em vários formatos. Curso, workshop, atendimento individual. Então, você já sai de lá para aplicar pronto. E aí, muitas mulheres estão em pedido de oração e cai o anúncio nosso para ela. E ela vem. A maioria, para te falar a verdade, é assim que vem. Né? Resposta de oração. A gente é um grupo seleto, eu e o Bruno, a gente ora antes de colocar anúncio para rodar. Antes de abrir turma, a gente já ora, entrega, Senhor, sabe quem são as mulheres que tem que estar aqui. E a gente tem um grupo. E eu acredito que é por isso que o nosso grupo é tão unido, é tão forte, é tão verdadeiro, onde a gente tem as nossas diferenças de questão de personalidade, mas que a gente está caminhando na mesma direção. E tá só começando, né? Nosso movimento tá só começando. E esse livro aqui são 30 histórias. E a ideia, eu vou fazer isso, pelo menos. A ideia é você ler uma por dia. Né? Pra você realmente se conectar com aquela história, com aquela mulher, com aquela cura. E durante 30 dias você vai ler esse livro. E você vai ler uma história por dia. E o meu capítulo, ele foi uma homenagem, né, pra minha mãe. Sim. Eu não tinha... Lindo. Foi. Aqui, esse é o meu capítulo. Essa é minha mãe, Sandra Pinto. Minha mamãe. O sonho dela sempre foi escrever um livro, né? E aqui eu conto, né, a história dela. Então, ela passou também por muitas batalhas, né, em relação à saúde, deixa eu tirar aqui, à saúde emocional. Ela passou por muitas batalhas em relação à saúde emocional, por isso que eu trabalho com isso também, eu tenho certeza que para poder ajudar outras mulheres. E é uma homenagem para ela, que sempre sonhou em escrever um livro, até hoje não pôde. Se for do plano de Deus, ela vai ter o livro dela. Mas se ela não tiver, o capítulo dela tá aqui. A história dela está eternizada sobre o meu olhar, mas também tem textos dela aqui, né? Tem orações que ela escreveu em momentos difíceis dela. Então, eu também convido vocês a lerem. É muito lindo. Muito emocionante ler esse livro. E eu escrevi o prefácio do livro, né? Porque, como idealizadora do projeto e do movimento, eu conto um pouquinho da minha história aqui também. Como que começou isso, porque teve um início e foi de uma história de dor. Foi em cima de uma cama de hospital quando eu tentei tirar minha vida. E a gente tá aqui pra falar pra vocês que se a gente conseguiu, você também consegue. Não é? Com certeza. É ou não é? Certeza. E olha, eu ficaria o dia inteiro aqui falando com vocês. Nossa, É muito gostoso ouvir, trocar, né? Mas eu quero que antes da gente encerrar, baseado na sua história, de cada uma de vocês, que você possa deixar uma mensagem. Vocês olhem para aquela câmera lá e você olha para aquela, Rê. Uma por vez, deixa assim, se você pudesse deixar um conselho para as pessoas que estão assistindo a gente, baseado na sua transformação, o que você deixaria? Eu vou falar da mensagem que eu deixei, que é minha frase aqui de impacto, que sempre há tempo de se transformar. Você só precisa se permitir. Que linda! Não tem idade, não tem hora, não tem... Se permitam se amar, que eu encontrei o caminho da felicidade. Que linda! Maravilhosa. Obrigada, Jane, por estar aqui. Obrigada por compartilhar. Muito, muito feliz
É uma superação estar aqui. Um novo tempo, minha amiga. Muito capaz, feliz. E aqui é só o começo de uma história linda que vem por aí. Com certeza. Qual que é o seu @ pro pessoal te conhecer? É Jane Lameira. Jane Lameira. A gente vai deixar o @ dela aqui na tela. Obrigada, meu amor, por estar aqui. Eu que agradeço. Ana Lu, deixa sua mensagem para quem tá te assistindo, meu amor. A minha mensagem é: vale a pena você olhar para tudo que você precisa olhar. Então, vá atrás do como. Vá atrás desse como até que você descubra a resposta dele. E você consiga ressignificar tudo. Ou uma boa parte, né? E começar uma ressignificação para uma nova vida onde você se escolhe se amar e ser uma nova pessoa. É possível, sim. Vá atrás do como. Que linda, adorei, adorei. Meu @ é souanaluborba. Sou Ana Lu Borba, a gente vai deixar na tela. Rê maravilhosa. Obrigada, Ana Lu, por você estar aqui. Eu que agradeço a honra. Muito bom ter você no nosso time. Obrigada. Obrigada, Bru. Rê maravilhosa. Então, eu queria dizer para você que todo fim é, na verdade, um recomeço. Então, a nossa vida é um eterno recomeçar. Nossa, Acredite em você, não desista dos teus sonhos, porque Deus não desistiu nem de você e nem de sonhar com você. E eu vou deixar um versículo que faz todo sentido na minha vida desde sempre. Tá lá em Lucas 1:37 e diz assim: não haverão impossíveis para Deus. E eu queria te dizer que hoje eu vivo o impossível de Deus na minha vida, porque para mim não dava, mas para Deus tudo é possível. Amém. Uau. Beijo. Gente, que linda. Bru, te amo. Linda. Eu amo vocês também. Tudo que a gente está Maravilhosa. construindo. Obrigada. Vocês que assistiram a gente, obrigada. O seu Insta, @ Meu Insta, @Renata Mota com 2 T's, PSI. PSI. Aí a gente vai deixar aqui na tela e vão lá pra vocês verem a cadeira vermelha dela. Ai, que por é favor! um luxo, É uma cadeira maravilhosa. vermelha maravilhosa. Eu amo. Adoro fazer live com ela por causa da cadeira vermelha dela. Uau. Gente, obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada a foi todas as Obrigada. mulheres que estão aqui nesse livro, a editora Chave Mestra, que proporcionou, que ajudou a gente. Obrigada, Tizam, maravilhosos, meninos maravilhosos, que estão gravando esse podcast, essa série, que fazem a nossa cobertura, os nossos vídeos, as nossas fotos, que potencializam a nossa beleza. Obrigada de coração, vocês são maravilhosos. Nem acabou o evento, gente, a gente já tem as fotos, os vídeos, eles são maravilhosos. Uau. Delícia. Tizam Digital, Rafa, Sansão, obrigada. E é isso, obrigada a vocês que estão assistindo aqui. O meu @ essenciadamulher.oficial. Se você é uma mulher que quer se tornar uma especialista em autoestima, que quer entrar para o nosso time, me procura lá no meu @ para você poder passar pelo processo de seleção, né? As mulheres que estão aqui, não só nesse livro, mas no meu time de especialistas, são mulheres escolhidas a dedo por mim, porque a gente precisa caminhar juntas, a gente tá alinhada na nossa missão, nos nossos valores, naquilo que a gente quer. Então, se você quer ser uma dessas mulheres, me chama no Instagram, que vai ser maravilhoso poder te acompanhar, te capacitar para você ser uma multiplicadora e fazer parte do nosso time, certo? Meninas, um beijo no coração de vocês. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, dá um Beijo, tchau lá obrigada. pra câmera. Beijo, gente. Beijo. Gente. Beijo, beijo. Mulheres que se amam.